Namastê. Eu agradeço ao que nos rodeia e que nos vivifica. Retorno e me abrigo em Buda. Retorno e me abrigo no Dharma. Retorno e me abrigo na Zanga. Vandaná, venerável senhora. Paz e bem em Clara e em Francisco, queridíssimo professor Gabriel Chalita. Nós estamos a vivenciar uma crise, mas a vida é uma sucessão de crises. Só que essa crise está a nos aproximar da morte, mais do que esperávamos, né? Mais do que podíamos crer ou fazer. A mínima noção, uma crise sanitária, né? Com efeitos econômicos, políticos, sociais, gravíssimos, né? Mas me parece que esse coronavírus está a nos ressaltar que nós estamos vivenciando, em verdade, uma policrise, né? Então, é uma crise que eu situo em 3 níveis, né? Um nível, uma crise, digamos assim, uma crise civilizatória, né? Que nos conduz a perceber as nossas deficiências em termos de solidariedade, né? Essa intoxicação consumista, né? Que está a consumir a nossa civilização, né? Também eu vislumbro uma crise intelectual, que nós não estamos a perceber a complexidade do mundo que nos rodeia. E, por último, talvez a mais importante, uma crise existencial, que vai nos levar a questionar o nosso próprio modo de vida, as nossas reais necessidades. Então, eu situo essas policrises, né? Porque eu, na minha atividade, não é só no gabinete, não é, do tribunal, mas eu sempre procurei, eu tenho 30 anos como magistrado, né? Sempre procurei, dentro do possível, sair do gabinete e ir encontrar, né, com a população, vivenciar, respirar, né, esse mundo que nos rodeia. Na semana passada, eu fiz uma live, nós estamos na temporada das lives, né? Eu fiz uma live com moradores em situação de rua, né? Eu pude perceber quatro situações que me inquietaram muito, né? Eu janto com eles no Natal, periodicamente eu vou visitá-los, e a eles a gente percebe, e a todos nós, a sociedade que permite que pessoas, né, fiquem numa situação tão degradante como essa. São 4 situações, né? Um primeiro, absenteísmo político. Nós estamos a terceirizar a nossa cidadania. É uma cidadania distraída, que outras pessoas... A política, no nosso meio, virou um jogo de espectadores. Nós estamos a esperar que um terceiro decida por nós. Então, uma primeira observação que me inquieta é isso, é o absenteísmo político. Segue-se a miséria, a ignorância, e muito leva a uma falta da vital esperança. Por isso que esse nosso encontro, e de todos nós, né, todos que estamos aqui, nós não estamos conectados, não. É muito mais do que conexão, é uma comunhão que nós estamos a fazer aqui. Então, nessa breve introdução, eu procuro, não espero, eu procuro e tento achar, né? Achar uma paz de um coração sábio, que procura fazer o bem, né?
E nisso eu enxergo seis atributos importantíssimos: fé, esperança, solidariedade, compaixão, sabedoria e resiliência. Me parecem que são fundamentais na construção desse novo mundo. Então, são essas minhas palavras iniciais, né? E Vante Namaskar. Nós estamos ansiosos, veneranda, para ouvir, para nos iluminar com a sua sabedoria. Agradeço profundamente o convite do meritíssimo ministro José Barroso. Não sabia que Xalita ia estar conosco, fiquei muito feliz de vê-la. Leia os livros, é uma inspiração para todos nós. E como é importante nós refletirmos, sim, o que está acontecendo, o que essa pandemia nos trouxe, como ela torna mais visível a miséria, as diferenças sociais, a falta de saneamento básico e como estávamos vivendo. E o que nós gostaríamos de viver. Eu acho que é um momento que nos isolam, pelo menos eu estou isolada, e acho que é um privilégio, muitas pessoas não conseguem ficar no isolamento social, saem às ruas, não só pela impossibilidade de casas muito pequenas, de barracos, mas algumas pessoas não têm a capacidade de ficar quietinho, né? Eu acho que eu aprendi isso no mosteiro, foi uma experiência muito boa. Quando nós chegamos no mosteiro, nós ficamos 3 meses em isolamento. E esses 3 meses básicos é onde se dá um pouquinho, começa a transformação de uma pessoa que vivia no mundo de uma determinada maneira e que vai estar no mundo de outra maneira. Na verdade, Buda dizia que leva 5 anos. 5 anos para ver uma verdadeira mudança, talvez por isso os nossos termos escolares são mais ou menos de 5 anos, né? Sim. Nossa universidade, os estudos básicos. E eu acho que é bem interessante, leva 5 anos para as nossas mudanças. Nós iniciamos esse processo aqui. Gostei muito da sua apresentação, falando sobre os 3 diferentes olhares que podemos ter sobre a crise que estamos vivendo, essa múltipla crise, que não é só individual ou pessoal. Sim. Eu trabalho mais em falar com as pessoas com seu estado emocional, com seu estado pessoal, com a capacidade de respirar conscientemente e ter uma maneira mais clara de observar a realidade e poder atuar sobre ela. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que o processo meditativo e o despertar da consciência humana, que sai do eu menor, do eu pequeno, e se percebe essa vida do todo manifesto, faz com que nós cuidemos melhor. E talvez aí seja uma grande mudança social, política e econômica, que vai pegar todos os aspectos. Mas se o ser humano não desperta, não acorda, não percebe, ele é, de novo, terceirizado, né? Terceirizamos tudo, inclusive a nossa própria consciência. E está na hora de nós assumirmos isso. Então, essa é um pouco a linha na qual eu caminho, que o Zen Budismo caminha. É uma linha que fala muito do despertar. Quando falamos de Buda, nós falamos do ser que despertou, que acordou, que é capaz de ver a realidade assim como ela é e atuar de forma decisiva para que haja transformações que beneficiem o maior número de seres. Então, sai de uma identidade pessoal separada para perceber essa identidade do todo e, portanto, que não vivemos sem os outros seres humanos, sem as outras formas de vida, negando toda a ideia de raça, mas eu acho que o vírus ele fez esse favor de nos mostrar com muita clareza que pertencemos a uma única família, a família humana, a uma espécie genética, biológica, e temos grandes diferenças, sim, de etnias, de culturas, mas a base é a família humana, tanto que ele pode acessar qualquer um de nós pode ser hospedeiro do vírus, embora cada um de nós responda de forma diferente, estejamos em situações tanto físicas, de corpo físico, como de corpo social, econômico diferente. Então, é um momento muito importante e a crise é o momento da gente refletir sobre o que estamos fazendo, como vínhamos fazendo e que mudanças são possíveis no micro e no macro.
Não sei como isso vai se dar, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho também o professor Chalita. Por favor, professor. Querido ministro Zé Barroso, eu agradeço muito a gentileza de convidar para esse bate-papo, né, para essa prosa gostosa. A Monja Cohen é uma inspiração, o senhor apresentou muito bem, ela é uma pessoa que tem luz e ela traz luz para a gente, né? É tão bonito ver as coisas que ela diz, o jeito que ela diz e a coerência da vida dela, né? Então é uma honra, Monja, estar nesse bate-papo aqui, refletindo um pouco sobre o momento em que nós estamos vivendo. Eu acho que todos nós temos uma esperança de que exista um compromisso civilizatório a partir das angústias que nós estamos vivendo. Hoje eu terminei com os meus alunos, né, do Mackenzie, né, eu dou aula na PUC, no Mackenzie, no IBMEC, e hoje foi a última turma, a última aula com os meus alunos, e eu estava falando com eles sobre Bobbio, né, o elogio da serenidade de Bobbio, e tem uma parte bonita que Bobbio fala assim, né, nunca se esqueça que o homem é um e que o homem é muitos. O conceito de que nós somos membros de uma mesma raça humana, que nós somos membros de uma mesma humanidade, né? A palavra humildade, aliás, vem de humus, de terra, a gente veio da terra. Essa consciência que Fernando Pessoa fala no início da tabacaria, né? Eu não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, que é a introdução da tabacaria. Então, primeiro ele olha assim, olha, reconhece que você não é nada. Aí logo depois vem, a par disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Aí eu sou diferente, porque eu tenho esse poder de ter uma vida interior, de ampliar os meus sentimentos, de ampliar a minha visão, de ampliar minha mente, de ampliar minha relação de amor com o outro, ou eu tenho a opção também de ficar trancado em mim mesmo, né? A gente pega assim coisas, é tão interessante, né, Monja, porque a gente vai lá em 1000 antes de Cristo, 2000, né? Estava esses dias trabalhando com as regras de ouro de Pitágoras, escrita há 2500 anos. Quando Pitágoras diz, né, são várias as regras, mas quando você for dormir, pensa no que você fez durante o dia. Pensa nas coisas que você fez. E aquelas coisas que você fez e que foram ruins para você, para o seu dever, para a relação com seu irmão, se lamente por isso. E as coisas boas ou as pequenas conquistas que você teve na sua vida, celebre isso. Saiba perceber que você, humano, está vivendo esse processo de aprendizado, está se abrindo à humanidade, está compreendendo aquilo que fica. É tão interessante, eu vivi um momento muito doloroso nessa pandemia, que foi perder minha mãe. Minha mãe não morreu de Covid, mas ela ficou 5 meses internada, e assim, eu tenho até uma gratidão imensa por ter convivido com ela os 5 meses. Eu saía de casa só para ir para a UTI, para ficar com ela, a gente revezava na família, mas eu pude cuidar dela, pude dar alimento para ela, pude dizer o quanto eu amava, mas é muito doloroso. Eu lembro que eu entrava na UTI e ela, beijo, meu filho, beijo, e os médicos diziam assim, não pode beijar, pode vir, pode visitar, mas não beije, né? Que vontade. Aí eu explicava para ela, mãe, tem uma grande gripe que está acontecendo, para justificar aquilo, mas assim, aí eu beijava o pé dela, eu falei assim, olha, não é a senhora, o problema não é a senhora, e beijava os pés assim com um amor imenso. Mas eu pude despedir da minha mãe ainda, porque ela, né, ela foi enterrada no interior, onde não era Covid, então teve um pequeno velório. Mas eu fico pensando assim, quanto sofrimento nós estamos vivendo, né? Sofrimentos de vida, sofrimentos de angústias do que vai acontecer com a minha profissão, com o meu trabalho, né? A Monja estava dizendo do privilégio que nós temos de poder estar em casa, e quantas pessoas, né, moram 10 pessoas num cômodo, a dificuldade que é isso. E, de repente, o sofrimento, que é parte daquilo que nós somos, né? O sofrimento é fundamental para o desenvolvimento de quem nós somos. O sofrimento não mata a felicidade, ele lapida a felicidade, ele trabalha junto com ela. Mas o sofrimento deveria ser um grande momento de eu conseguir pensar um pouco o que é perfumaria e o que é essencial. O que não tem a menor importância e eu acabo dando tanta importância, e o que é de fato essencial e eu preciso resgatar dentro de mim mesmo, né? E eu preciso perceber, diante do medo da morte, diante da dor de não poder abraçar quem eu amo, de poder beijar quem eu amo, o que eu aprendo com isso? Porque a vida é um processo de aprendizagem. Não é que Deus nos castigue e mande praga, não é isso. Mas a humanidade, ela vai proporcionando tantas coisas para que a gente olhe e fale assim, espera um pouco, o
que eu estou fazendo com quem eu sou, com a minha vida, com a minha relação com o outro? O que eu dou valor, né? Por que os vícios vão tomando conta de mim e as virtudes vão ficando adormecidas, né? E elas estão aqui, vamos acordar isso. Né? Muito bom. E É isso, mano. é muito É isso mesmo. nesse sentido, né? Ali Eu, no eu, início. eu retomo algumas conversas com moradores em situação de rua, né? com, com o pessoal que fica em assentamentos, né? Nos mais variados estados, né? Do Brasil. Eles têm fé, eles têm esperança, né? De construção. Agora, é muito sofrimento. Essa crise está quase a dizer: Brasil, mostra a tua cara. Né? Nós estamos conhecendo os invisíveis. Estamos hoje com quase 12, 13 milhões de desempregados. Mas é muito mais do que isso. Porque contando os desempregados, né, os informais, aqueles que tiveram o trabalho precarizado, são mais de 40 milhões. Né? O governo criou um auxílio emergencial, né, de R$ 600. Esse auxílio é solicitado por um aplicativo via internet. Sabe quantas pessoas solicitaram esse auxílio? 70 milhões de pessoas. E vou lhes dizer, o IBGE informa que há mais de 20 milhões de pessoas que não têm acesso à internet. É muito sofrimento. Por isso que eu falo, Brasil, mostra a tua cara. Né? Os chineses, eles têm uma expressão muito emblemática. Né? Quando eles falam em tempos interessantes, não são tempos bons. Né? Porque trazem em si uma bênção e uma maldição. Uma maldição porque aquela situação desagradável está a bater na sua porta. Mas é uma bênção justamente por bater em sua porta, você tem que tomar alguma posição. Então, nesse labirinto que é a vida, a fé vai iluminar o nosso caminho. Então, eu lembro muito de uma troca de cartas entre Humberto Eco e o cardeal Martini. Né? E Eco fala o seguinte: olha, em que creem os que não creem? Será que não creem? Será que é possível a pessoa não crer? Como estar viva? Essa reflexão, né, que eu passo. Veneranda, como não crer? Eu não me lembro do nome de um autor que esteve aqui alguns anos atrás em Paraty. E eu assisti só um trecho da conversa dele, e ele dizia assim: eu acredito no DNA humano. Eu achei isso muito interessante. Eu acredito no DNA humano, na capacidade humana de transformação, de aprendizado e de percepção de querer continuar vivo. Sim. E para nós continuarmos vivos, nós sabemos que precisamos cuidar de tudo à nossa volta. Não existimos sozinhos. Sim. A nossa espécie não existe sem as outras espécies, sem as águas, sem a terra, sem o vento, sem o sol, sem a lua. Então, é esse sentido de gratidão que surge e cuidado. Não é só gratidão, agradecemos, mas eu acho muito importante, nós estamos numa época que volta muito ao que era o pensamento de Buda, que não é antropocentrismo, mas é biocentrismo. A vida é o centro da própria vida, não é o ser humano. Não foi criado para que o ser humano desfrutasse, mas nós somos um dos filhos e filhas do planeta Terra, banhados e mantidos vivos pela energia solar, que vem pelos alimentos, né? Ou pelas plantas que fazem a fotossíntese, ou os animais que comeram as plantas e a fotossíntese da energia no nosso corpo. Quer dizer, estamos todos irmanados nesta história, mas se não cuidarmos, não tem sobrevivência. E é importante isso que a pandemia nos faz ver, como o ministro tão bem descreveu,
tudo que estava aí já há tanto tempo e que fingíamos não ver ou passávamos assim, eu estou vendo, mas depois eu cuido. Não tem mais o depois, tem que ser agora. Quando a gente vê Isso. áreas sem saneamento básico, o que é isto? Como não tem? Agora estão começando a discutir, Pois porque é. ficou visível. A miséria que está aí há tanto tempo, ela sempre esteve aí, mas ela não apareceu com a pandemia. Aliás, as questões que estão sendo levantadas agora das famílias, né? E tem muitas brigas nas famílias, Sim. muita violência doméstica. Eu tenho até um discípulo meu que apanhou da esposa. A gente fala sempre que o marido bate, ele apanhou um pouco. Mas está todo mundo muito nervoso, né? Antigamente a gente usava essa expressão, né? Está nervoso, está nervosa, né? É. Hoje a gente está irritado, tem vários estados emocionais que a gente passa muito rapidamente. Por causa do isolamento, a gente está mais perceptivo, percebe com mais clareza as nossas alterações de humor. E elas são muito fortes no momento do isolamento. Então, é importante que a gente não pode, nesses momentos, querer resolver a relação. Essa história de discutir relação de marido e mulher, pais com filhos, com sogra, com sogro, neste momento não é adequado. Eu sugiro que não façam isso, mas que apreciem a companhia um do outro, que sintam o prazer dessa companhia e procurar ver o que a outra pessoa tem de bom. O que tem de bom no mundo? O que essa crise pode trazer de bom para nós, para a sociedade como um todo e para nós indivíduos? O que pode trazer de bom para a nossa família? Eu conheço pessoas que disseram assim para mim: monja, eu não aguento mais ficar com meu filho em casa. Ele não me obedece e fica pulando no sofá. O que eu faço? Eu falei: pule com ele no sofá. É a única coisa que você pode fazer. Sobe no sofá e fique pulando. Porque criança tem 5, 6 anos de idade. Criança tem energia vital. Está longe dos amiguinhos da escola, não está saindo da rua. O lugar que ele tem para correr e brincar é a casa. Brinque com ele. Se a Exato. criança chega no local de trabalho, não mande embora. Aliás, não mande ninguém embora quando chega perto de você. Acolha, receba. Como o ministro diz que faz, né? Vamos jantar com o pessoal de rua, vamos comemorar o Natal, comemorar as Vamos. grandes celebrações. Sabe, estamos juntos, somos humanos. Esses dias eu vi o Leonardo Boff falando, e acho que era com o Suplicy, e eles estavam conversando, achei bem interessante que eles disseram assim: todo ser humano que nasceu na Terra tem direito de comer. Não precisa trabalhar, não. Não é só os que trabalham. É um ser humano que está no planeta Terra. Tem direito à partilha do alimento. Eu falei: nossa, eu nunca pensei Isso. nisso, porque nós somos criados e educados a pensar que você só vai receber se você trabalhou, se você fez alguma coisa por isso. E, de repente, você pensar nos moradores de rua que não trabalham. Isso. Mas não é por isso que nós vamos deixá-los morrer de fome. Então, tem uma grande população que às vezes não tem acesso, porque não teve acesso à alimentação, não teve acesso à educação, não teve acesso à saúde. E nós vamos deixar que eles morram de fome porque eles não trabalham, porque eles não foram capacitados por uma sociedade que foi excludente. Sim. Então, é muito interessante pensarmos o que se tornou tão visível com a pandemia e o que podemos fazer a partir disso. Viver com mais simplicidade, viver com menos. Quando nós vimos que o buraco de ozônio da camada fechou. Fechou porque paramos de poluir tanto o planeta. Sim. Aqui em São Paulo, que costuma ter uma poluição muito grande, quando houve a paralisação total quase da cidade, o ar ficou delicioso de respirar, prazeroso respirar em São Paulo. Que coisa rara. Será que nós não podemos aprender alguma coisa com isso? Isso, para mim, é fé. É fé na humanidade. Uma manifestação do sagrado. Não Exato. uma manifestação separada. Não um sagrado separado. Tive a bênção de falar com o pastor esses dias. E ele dizia assim: quando eu choro, eu me lamento, são as lágrimas de Deus que caem em minhas mãos. Quando Deus chora, são as lágrimas que escorrem do meu rosto. Não é lindo isso? Isso é o contato com o sagrado direto, não alguma coisa separada de mim que eu invoco. Tive a bênção de conhecer um padre do deserto que veio passar uma temporada no nosso
centro de prática Zen em Los Angeles, na Califórnia, quando eu estava lá, e alguém perguntou para ele: o senhor faz orações? Eu disse: assim, não, nós nos reunimos na capela várias vezes por dia. E o que o senhor faz na capela? O senhor ora para quem? Por quê? Eu disse: assim, não, eu só agradeço. Bendito o sol, bendita a lua, benditas as estrelas. E falei: mas o senhor não faz nenhuma oração? Ele falou assim: não, eu conheço Deus, eu sei Deus. Como que eu posso pedir alguma coisa para aquele que tudo sabe, que está em toda parte? Quer dizer, seria negar a minha fé. Eu tenho fé, eu não posso pedir nada, eu só posso agradecer. Eu falei: nossa, isso é realmente o que eu chamaria do nível mais profundo de fé. É uma confiança total, é uma entrega. Mas essa confiança e entrega, e aí uma coisa que meus professores no Japão diziam muito, porque no Japão dizemos assim: estamos todos nas mãos de Buda. Ou seja, tranquilo, está tudo bem, você está nessa mão sagrada. E meu professor dizia: seja a mão sagrada no mundo. Estar na mão sagrada é transformar-se na mão sagrada. Qual é a sua ação, sua palavra, seu pensamento que transforma a realidade? De que maneira estamos pensando a realidade? Queremos achar culpados? Queremos criar atritos, brigas, ódios? Ou queremos criar harmonia? Queremos criar uma capacidade de pensar junto, mesmo que pensemos de forma muito diferente, mas poder partilhar ideias que não são iguais e por isso enriquecem o olhar da humanidade e as possibilidades de cura e de transformação. Um pouco por aí. Professor. Eu quero pegar essa reflexão da monja, ministro, da forma com que ela terminou dizendo, né, do somos diferentes, um pouco do que o senhor falou dos invisíveis, né? O conceito da invisibilidade, ele é um conceito filosófico muito profundo, né? Como é que o outro começa a ser invisível para mim? O outro que tem carências sociais, mas o outro, às vezes, que mora na minha casa. O outro que eu digo que amo. E que, de repente, eu humilho tanto a pessoa que eu digo que amo e eu não percebo o sofrimento que ela tem com as coisas que eu falo, com as palavras incorretas que saem da minha boca. Esse tempo de pandemia foi um tempo de lamúrias e queixumes, diria Guimarães Rosa, né? Quem está sozinho reclamou de estar sozinho, quem está acompanhado reclamou de estar acompanhado, todo mundo reclamando de tudo, né? E o Guimarães dizia lá no Grande Sertão Veredas, né? Deus é paciência, o resto é coisa do diabo, agora Deus é paciência. Paciência, que também é uma palavra muito bonita, né? Paz na ciência, eu tenho conhecimento e eu me tranquilizo diante daquilo que eu tenho, né? Estou nas mãos de Buda, estou nas mãos de Deus, estou nas mãos de uma paz que eu estou tentando cultivar comigo mesmo, né? Qual é o meu papel no mundo? Num mundo em que, com toda essa riqueza e diversidade, eu faço parte e, ao mesmo tempo, eu sou singular, eu sou irrepetível, eu sou único, né? O artista, ele foi de uma criatividade tão grande que ele não fez duas pessoas iguais. E todas as pessoas merecem respeito, todas. As que erram, né? As que foram abandonadas, as que abandonaram, há muito mais razão daquilo que a gente imagina. Mas aí vem um outro problema que a gente vive no mundo, que eu acho que a pandemia deve nos levar a refletir sobre isso, né? Que ela pega todas as pessoas, que a gente criou muitos mitos incorretos, mitos de perfeição. Sim. Os pais exigem que os filhos sejam perfeitos. Meu filho tira 10 em tudo, minha filha tira 10 em tudo. Aí toda a construção das redes sociais, que tem coisas muito boas, mas também tem coisas ruins que fazem com que a gente utilize coisas para nos mostrarmos perfeitos. Mas a imperfeição é uma bênção. Sim. Os nossos erros nos humanizam. O fato de nós não sabermos imperfeitos, primeiro faz com que eu compreenda a imperfeição do outro, depois faz com que eu sinta que eu preciso de colo, eu preciso de compreensão, eu preciso de afeto, eu preciso de gente que converse comigo. Conversar é uma coisa tão bonita, tão prazerosa, a prosa, né? Eu amo os escritores da simplicidade, né? Adélia Prado, com a sua simplicidade lá do interior das Minas Gerais, a Cora Coralina, que dizia, eu nasci para quebrar pedras e plantar flores, né? Olha que coisa simples e profunda isso, né? Eu nasci, não dá para não quebrar pedras, e não dá para não plantar flores. É um desperdício não plantar flores, mas eu vou ter que quebrar pedras também, né? A consciência do que eu estou fazendo e de muitas coisas lindas que vão
preencher aquilo que eu sou no ordinário da vida, não no extraordinário. Eu acho muito interessante que algumas pessoas focam a felicidade no extraordinário, né? O dia que eu for para Disney, aí sim eu vou ser feliz. Pois O é. dia que eu fizer uma viagem no navio do Roberto Carlos, eu vou ser feliz. Você pode ir no Roberto Carlos, pode ir para Disney, Que bom, pode ir para Paris, mas isso é um instante da sua vida. A sua vida é muito maior do que isso. Você tem que ser feliz comendo pão com manteiga. é, Você tem que ser feliz tomando banho. Você tem que ser feliz dizendo para a pessoa que você ama que você a ama. Você tem que ser feliz ouvindo que algum amigo está contando para você até o final, porque isso significa respeito. As pessoas são tão apressadas que quando alguém vem me contar uma coisa da sua dor, eu entro na minha dor no meio da dor dela, porque eu quero mostrar, né, monja, que a minha dor é pior que a dela. Então ela está contando alguma coisa. Não, você não sabe o que aconteceu comigo. Uma amiga minha, ela levou um tropeção. Ah, mas deixa eu te contar da minha amiga então, que é muito pior, né? Agora é a hora do tropeção da amiga da outra, não da sua. Deixa ela contar a história até o final. é, Ouça, aprenda com o outro. A gente aprende o tempo todo. Eu confesso que eu dou aula em várias universidades e por aqui. Eu apanhei no começo assim. E eu tenho, né, uma dinâmica de aula que eu acho que é bacana, estava acostumado a dar aula à distância e tal. Mas quando eu vi cada universidade com uma plataforma, eu falei, nossa, como é que eu coloco o vídeo aqui no meio? Como é que eu faço? Uma aula de 4 horas, como é que eu divido tal? Vamos aprender. Aí liga para o sobrinho, pega o outro, como é que vai? Tá? E vai reparando, e vai errando. Os nossos erros os humanizam. Aí eu erro, eu aperfeiçoo, eu aprendo mais. Aprender é uma maravilha. Aprender isso. na alma, aprender nos sentidos, aprender na ação profissional, é uma maravilha. Quando o senhor fala, eu saio do gabinete para ir lá conversar com as pessoas, para ouvir, para sentir. Isso é humanidade. É que é um desperdício a gente não aprender com a humanidade. A gente ter preguiça de conversar com as pessoas. É tão triste, né? Todo mundo dá esse exemplo, mas você está no restaurante, está cada um com o celular e não tem Pois é. prosa. Que delícia. Olha, né, eu sou do interior e eu me lembro do tempo do fogão a lenha, a gente sentado e conversando, meu pai contando história, minha avó, a vizinha, a outra, né? Todo mundo sabia da vida de todo mundo, da cidade do interior, mas era prosa, prazer de prosear, né? E a gente tem que recuperar essas coisas, porque isso é que nós somos. O ser humano, diferentemente de grande parte dos animais, mesmo dos mamíferos, o mamífero, né, sei lá, um cachorrinho, ele precisa de cuidado no começo, né? Um gatinho, depois ele é independente. Peixe nem se fale. Nós não. Se ninguém cuidar da gente, a gente não desenvolve nada. Então, nós somos seres profundamente da convivência. E aí, o contrário, diria Aristóteles, acontece na nossa realização. Eu só vou me realizar humanamente quando eu perceber a beleza de cuidar de alguém. Quando eu tiver dentro de mim essa Exatamente. consciência. Não porque o outro pediu, porque eu acredito nisso. Porque é um movimento da entrega, é um movimento meu, o privilégio de poder cuidar de quem eu amo. Não é que esse outro pediu uma troca, não. É um movimento meu, de uma vida interior que eu me sinto realizado quando eu sou capaz de cuidar de alguém. É por aí mesmo. Daí, No E o budismo a gente importante- chama de bodhisattva. Bodhi quer dizer bodai, ou iluminação, ou sabedoria, ou despertar. E sattva é ser. Sim. O ser desperto é aquele que coloca até mesmo o seu estado iluminado, para não preciso nem chegar lá, que os outros cheguem. Como é que eu facilito para que todos... para que tudo chegue, né? Sim, Para que é o cuidado, né? Esse cuidado amoroso. Muito bom, e maravilhoso. filosoficamente, né, é ter piedade. Piedade é cuidar, é acarinhar, né? E o professor Chalita falou muito bem na paciência, né? Mas a gente pode meditar um pouquinho, né, e perceber que na construção da humanidade a gente tem que levar em conta, me parece, um tripé, né? A filosofia, enquanto qualidade das perguntas, né? A ciência, enquanto qualidade das respostas, mas a ética, enquanto qualidade das escolhas. Então isso é fundamental. Quando o outro entra em cena, nasce a ética. Nasce a ética.
que é esse respeito, esse cuidado com as alteridades. Então, isso é fundamental para perceber que nós não estamos sozinhos. Então, eu falo em fé, eu falo em esperança, eu falo em caridade, né, as 3 virtudes teologais, mas isso é que vai dar sentido à vida. É isso que nos faz perceber que o sofrimento nos torna mais fortes. Esse estoicismo, essa resiliência, né? E muitas vezes é isso. Resiliência é a resposta que você dá à vida quando ela te pergunta se você realmente quer. Então isso é muito importante, né, para nós seguirmos. É como eu falei, no labirinto da vida, a fé é que vai iluminar o nosso caminho. Monja. Muito bom. Já deixa eu falar uma coisa. O ministro falou do estoicismo. Tem só uma frase que é tão legal que explica o estoicismo, que é: espera menos e ama mais. Para de ficar esperando e ama mais. Muito Gosto bom. quando o professor Cortella fala esperança de esperançar. Né? O que Pois é. você faz para que aconteça. Né? E, de certa forma, existe também um outro olhar, quer dizer, de você estar absolutamente presente no agora, se você aprecia este momento da sua vida, se você reconhece que este é um momento sagrado, não tem nada pelo qual esperar, querer que aconteça, e nem tem nenhuma nostalgia por aquilo que já foi, porque a sua vida se completa neste momento. E este momento é tão agradável que a gente não quer que acabe nunca. Não é bom quando isso acontece? A gente fica assim, está tão bom, está tão bom, está tão bom. Quanto tempo? Não sei o tempo, mas é bom. Como ele fala de prosear, né? A gente poder prosear e apreciar o instante. E os instantes são tão breves, mas eles podem ser tão preciosos, né? Quando realmente a gente se coloca à disposição de. Não é exibição nem nada. Estou aqui à disposição de, à disposição do mundo. O que eu posso fazer? E às vezes é o mundo que faz por mim. Nós temos uma expressão que vamos salvar todos os seres. E uma das minhas professoras dizia, não, mas são todos os seres que nos salvam. Sim. Não sou eu que salvo o mundo, é o mundo que me salva. São as pessoas mais simples que me salvam. Então, esse contato dessa alteridade e da política, porque ética é política, na verdade. Hoje fala-se muito mal de política, porque tiveram políticos que foram errôneos, que não foram políticos. Sim. Que fizeram falcatruas, que tiveram interesses muito pessoais em administração pública. Eu acho tão bonito quando dizem que em outros países não tem salário, eu acho tão bonitinho, né? Você vai servir ao país, você não ganha nada para servir o país, né? Você não vai ter um salário acima do seu salário. Então, são coisas interessantes de pensar, que essa disponibilidade que eu falo do Bodhisattva, do ser iluminado, daquele que despertou e que quer esse bem coletivo, que vai ter princípios, sim. Nós temos que nos basear em princípios éticos, o que é bom para nós, para todos nós. No budismo, nós dizemos que temos que atravessar o rio ou o mar do nascimento, velhice, doença e morte. E que essa travessia pode ser feita de várias maneiras. Mas esse atravessar, que às vezes é chamado de perfeição, mas seria a perfeição da sabedoria, quer dizer, você acessar a sabedoria de forma perfeita, não que a sabedoria possa ser imperfeita, mas a sua maneira de acessá-la é completa, nada falta. E é esta sabedoria que nos faz atravessar esse oceano de nascimento, velhice, doença, morte, com sabedoria, com tranquilidade, com prazer. Prazer na existência. Prazer no nascer, prazer no morrer. Lembrar que somos finitos. Por que é importante lembrar-se da morte? Para apreciar esse instante. Nós não sabemos. Nós 3 estamos aqui conversando, estamos saudáveis nesse momento. Algum de nós pode pegar coronavírus. Para um de nós não vai ser nada, não vai ser nem resfriado. O outro pode ficar meio ruinzinho e uma terceira pessoa pode morrer. Então, a gente sabe, nada é seguro neste mundo. Nós não temos nada. A única segurança é a insegurança. A única permanência é a impermanência. E nesses breves anos que nós temos capacidade de discernimento correto e escolhas, que a gente possa escolher princípios que sejam valorosos, não só para a minha vantagem pessoal, mas para que esse coletivo fique bem.
esse olhar que percebe, que vê a realidade, e não mascara, não pinta por cima. É assim que é. E o que podemos fazer? Tem um monge vietnamita, eu gosto muito dele. Na época do Vietnã, vários monges se queimavam em praça pública. Eu digo que ele continua se queimando vivo. Ele está com mais de 90 anos, está nos últimos anos da sua vida, mas é brilhante. E ele dizia que não haverá um novo Messias, um novo Jesus, um novo profeta Mohammed, não haverá um novo Buda, mas será a comunidade. Serão as pessoas juntas que vão transformar a realidade. Não existe mais um ser especial que vem e vai trazer uma mensagem que é só dele. É a nossa mensagem desse coletivo que desperta, que abre e que se propõe a transformar a realidade. E eu acho que esse momento nosso, a minha utopia seria, né? Que maravilha que todos nós despertemos por causa do medo da morte, o coronavírus está aqui pertinho, e Buda falava que o ser humano pode ser comparado com 4 cavalos. Tem um cavalo que vê a sombra do chicote e galopa, o outro tem que levar uma lambada no lombo, o outro tem que cortar a carne, e o último só corre quando chega no osso. Esse que chega no osso é só quando diz, você está com coronavírus, você vai morrer, meu. Aí você fala, ai, a vida era tão linda, por que eu não fiz isso? Quer dizer, como é que nós apreciamos a vida? E aquele que nós vimos lá, Wuhan, começou o problema, e a gente já começou a pensar que, nossa, pode chegar para nós. Nós podemos ficar doentes. Como é que vamos cuidar? Como é que vamos nos preparar? Como é que vamos nos organizar? Não é que fica com medo, com pânico. Que medidas adequadas podem ser tomadas para cuidarmos de todos nós, né? Isso é diferente. E algumas pessoas só acordam, só despertam no último instante. Minha superiora contava de uma senhora, naquela época que as formas de câncer não tinham, quase nenhuma delas tinha cura, e essa senhora tinha câncer, ela morava com o marido, e era a única pessoa que cuidava. Ela tinha um sininho do lado da cama, e ela tocava o sininho, e ai do marido que demorasse. Ficava uma fera. Eu tenho uma doença que você não tem, você não sabe o que é, você não cuida de mim. Até que ela foi ao médico, o médico disse, minha senhora, é o fim. Não se pode fazer mais nada. Fique tranquila em casa, como o que quiser, faça o que bem entender, porque a senhora tem poucas semanas de vida. Foi só nesse instante que ela despertou e começou a apreciar a vida. Quando o marido vinha para o quarto, ela nem te chamava mais com a campainha. Quando ele vinha até o quarto, ela dizia, puxa, obrigada por cuidar de mim. Quando amanhecia, ela dizia, que bom que está chovendo, que bom que tem sol. Ela entrou nesse lugar que a gente vai chamar da fé e da confiança, e é uma fé da confiança que tínhamos antigamente num sagrado e que temos agora na ciência. Porque todos vamos dizer, se a ciência diz que é verdade, eu acredito. E o interessante é que a ciência não tem verdades definitivas. A maravilha da ciência é a procura. A ciência hoje acha que é este remédio, como a gente teve agora nessa experiência, este remédio aqui é a cura. Pois não, não é não, ele tem efeitos colaterais. Não, mas tem esse outro, ok, esse outro pode ser bom. Não, mas aquele primeiro também era bom. Então, nós estamos ainda como cobaias humanas, num momento muito delicado, e sabemos que estão sendo feitos experimentos em todos nós, como é que nós reagimos a esse vírus, e, ao mesmo tempo, temos que nos submeter. Não é se gosto ou não gosto, quero ou não quero. É comum para todos nós. Crise econômica é comum a todos nós. Agora, a gente colocar uma crise política em cima disso, não precisa, né? Eu soube que hoje teve um encontro auspicioso, alguns minutos atrás. O ministro Dias Toffoli e o presidente da República estavam em algum lugar, e que o presidente da República chegou a dizer que bom que estamos juntos. E o Dias Toffoli diz, pois é, cada um tem sua função e posição. E um não pode querer interferir na posição do outro, mas trabalhamos juntos para um bem comum. E esses são meus votos matinais. Eu acordo, medito e oro pelas lideranças do Brasil e do mundo, porque é preciso despertar, né? Despertar esse coração, como você falou, Chalita, do coração do ser iluminado, do que acordou, e que quer o bem de todos. Não quero vantagens para mim, não quero ganhar nada, não quero medalha, não quero prêmio. Eu quero que todos possam ser felizes, que tenham suficiência. Eu gosto dessa palavra, o que é suficiente, sem extras, sem nada extra e sem falta. Essa suficiência que é diferente para cada um de nós.
porque somos únicos, semelhantes, mas únicos. E a necessidade de um não é a mesma do outro. E atender essas necessidades verdadeiras, isso é liderança. Isso é entrega, é confiança, é fé. Porque não fomos feitos idênticos, mas semelhantes. Dentro de uma perspectiva, inclusive, de maturidade, iguais, né, Monja? Quando não somos iguais, a pessoa consegue compreender o seu papel... Sim, exatamente. Não, acho que o ministro estava falando. Não, é só pontuar exatamente, né, nesse sentido, que nós não somos iguais nem diferentes. Nós somos parecidos e complementares, né? Aí quando se fala muito em felicidade, eu entendo o seguinte: felicidade é aquele momento que você não quer que acabe, mas a vida te leva para frente, né? O Guimarães Rosa fala muito nisso, né? Na terceira margem do rio, que segue. E a vida às vezes nos prega peças, né? Aí falando do nosso, ainda do Guimarães Rosa, lembra? O sertão é belo. Eu já fui juiz há alguns anos em Pernambuco. O sertão tem a sua beleza, mas também tem as suas veredas. E nessas veredas, vamos lembrar do Riobaldo. Olha, a vida é complicada mesmo, e só termina em morte. Mas enquanto isso, né, vamos viver plenamente, né? Professor. É isso. É isso. Não, é muito interessante, né, esse olhar da maturidade, dos cargos que nós ocupamos, dos espaços que a gente tem no mundo e da consciência que a gente tem, que independentemente da profissão que nós exercemos, nós estamos aqui por alguma razão. Quando a gente não consegue encontrar essa razão, é difícil encontrar a felicidade, né? Quando o artista sente, olha, o meu estar no mundo é o palco, eu sinto que num palco eu consigo expandir a minha alma, eu consigo iluminar aquelas pessoas, né? O artista, ele vai se reconhecendo, e aí ele é humilde na relação com outro artista, ele não tem inveja se o outro artista é mais aplaudido do que ele naquela peça ou não, porque ele tem a clara consciência do estar dele no mundo, né? Quando um professor sabe que professor vem de professar, de profissão, de crer, eu professo, né? A crença na humanidade, e por isso eu entro numa sala de aula e eu exerço a profissão da generosidade, porque um professor, todo dia, ele deixa um pouco do que ele sabe, um pouco do que ele é na relação dos seus alunos. Quando o magistrado sabe o poder que ele tem nas mãos ao decidir a história de uma pessoa, quando eu decido se uma criança fica com o pai ou com a mãe, quando eu decido se fulano será preso ou não será preso, quando eu decido se deverá ser tudo, o tempo todo, a maturidade que precisa ter uma pessoa que vai interferir na vida das outras, quando o médico, quando uma pessoa que cozinha, independentemente daquilo que a gente faz, quando eu consigo perceber que eu posso ser útil para o mundo, como é inspiradora aquela visão de Tolstói. Aliás, o Tolstói é um escritor que deve ser lido e relido muitas vezes, né? Tem gente que entra num bosque e só enxerga lenha, porque ele não consegue perceber nada. Ele só vê a utilidade daquela árvore morta servindo para o calor dele. Até pode ter lenha, mas não é isso. Olha o que é uma floresta e olha o que você está vendo. Então a gente precisa ter olhos de ver. Ontem eu estava aqui né, em São Paulo vendo o pôr do sol, né, o pico do Jaraguá, lindo assim, e a lua já havia chegado, o sol não tinha ido, estava lindo em São Paulo, que a Monja falou, né, o ar está menos poluído. E eu falei, meu Deus, que espetáculo que é isso. Tipo assim, né, o sol dizendo para a lua, fiquem mais um pouquinho para ver você chegando, né? Não tem briga entre eles, tem uma compreensão de que nós estamos aqui para isso. É tão feio a gente ver autoridades constituídas brigando, uma xingando a outra, com discursos de ódio, aqui ou em qualquer lugar do mundo. A liturgia do cargo, a responsabilidade que você tem nas mãos pelo poder que você tem de cuidar das pessoas. Então, serenidade. E assim, eu vou na linha budista aqui agora, ou você tem vida interior ou nada resolve. Ou você consegue perceber o que está acontecendo com você, você tem uma centralidade, um caminho de compreensão da sua vida, da sua morte, do seu envelhecimento, da sua doença, ou então é tudo uma disputa de um poder efêmero que não leva a nada. A gente não vai levar nada disso. Eu comprei uma casa a mais, eu tenho uma coisa a mais, eu tenho um poder a mais, uma medalha a mais, você não vai levar nada disso.
Dizer, ou eu percebo essa consciência, e aí, ministro, seria fundamental que as pessoas aproveitassem esse momento, né? Esse momento de um pouco mais de isolamento e tentasse redescobrir um pouco essa vida interior. E aí há muitos caminhos. Há o caminho da meditação, que é um caminho precioso, o Exato. caminho da oração, que é precioso, o caminho da música. Fazer isso mesmo. Nietzsche não acreditava, dizia que não acreditava, não sei se acreditava ou não, mas acreditava na música. O amor fati para Nietzsche era música. A música é um instrumento de elevação humana, de reconhecimento. Tem gente que fica deitada e assim ouvindo aquela sinfonia e aquilo vai trazendo algo assim para que ele pense um pouco com ele mesmo, né? A gente não pode ter preguiça de pensar. Nós somos seres pensantes, né? A meditação nos ajuda a isso, a oração, a música. Cada um descobre o cultivar a terra. Eu sou do interior, que maravilha que é a pessoa da roça, mexendo ali, explicando a flor que vai crescer, a semente, compreendendo que mesmo a terra fértil precisa de pausa. Aham. A terra é Exato. fértil, mas para um pouquinho, já plantou muito aqui, Isso. deixa a terra descansar. Aí você que também é natureza, sua mente precisa descansar, você precisa de pausa, precisa tomar um banho de alma, né? Jogar fora suas mágoas, toma um banho de alma. Tá cheio de mágoa, com vontade de se vingar do outro, mostrar para o outro que você está certo. Toma Isso. banho de alma. A gente não toma banho de corpo, cheira mal. Não tomou banho de alma, né? Os seus vícios vão cheirando mal. É isso mesmo. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Senhor ministro? Não, eu Fiquei estou preocupado com o horário, lembrando parei de agora. falar, porque você falou que era mal. Eu estou Tempo lembrando é tão agora pouca coisa. de uma conversa que eu tive com o índio Me Chavante. empolguei aqui. Não, mas é interessante, é isso mesmo, é nesse mesmo sentido. E ele me ensinando, né? Quando ele acorda, ele agradece pela vida, ele agradece ao sol, a oportunidade, né, de viver. Então, pode lhe tirar tudo, menos a vida, menos a fé, né, menos a vida, menos essa resiliência em buscar, porque é muito. Nós temos um religioso chamado Dom Pedro Casaldáliga, e diz o Dom Pedro, olha, as nossas causas valem mais do que a nossa vida, porque são as nossas causas que dão sentido à nossa vida, né? E eu lembro muito, nos meus 30 anos de magistratura, o primeiro dia que eu entrei no fórum da comarca de Sanharó, lá em Pernambuco, né? Eu tinha um papelzinho que meu pai me deu, né? Uma expressão de um poeta, Rafael de Barros, diz ele: por que ele não nos fez do mesmo jeito? Por que existem pessoas, né, tão felizes e outras que sofrem tanto? Criadas do mesmo jeito, né? Quem foi? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Então isso é a humanidade, né? É a percepção que nós temos um caminho, que o sofrimento faz parte, mas nós temos o direito, nós temos o dever de continuar. Estamos vivos, estamos vivos. Eu acho curioso, né? E aí não é nesta ou naquela crença, né? Mas muitas vezes, ou você crer, ou você vai ser punido. Eu estou lhe ameaçando com a punição, estou lhe ameaçando com o inferno. Não, a minha fé é muito maior. A nossa fé é muito maior do que isso. Não precisa me punir. Eu não estou lhe pedindo nada, né? Eu não estou lhe ameaçando com o inferno, nem lhe prometendo o céu. Eu estou dizendo que a vida é bela, que nós temos que viver na sua integralidade. Então, esse é um sentido maior, né? A gente perceber que nós estamos aqui. Capacidade de apreciar a vida, né? Sim. Em cada instante. Na crise, na dificuldade, no bem-estar, percebemos que não há nada fixo nem nada permanente, mas que nós temos uma capacidade, embora sejamos essa poeirinha cósmica, esse quase nada, o que nós falamos, fazemos e pensamos, mexe na trama da existência. E por isso somos corresponsáveis
pela realidade que vivemos. E saibamos fazer cada vez melhor, não só para nós, os netos, bisnetos, para todas essas gerações que nós não vamos ver, como a pessoa que planta a árvore, põe aquela sementinha e sabe que não vai ver a árvore grande e Isso. não vai sentar na sua sombra, mas não é por isso que não cuida. Eu acho que é um pouco o que estamos fazendo, né? Cada um de nós no seu mistério, fazendo a sua parte. E tem que ter esse prazer, né? Essa alegria de ter encontrado, esse é o meu caminho, essa é a minha missão, essa é a minha vocação, o meu trabalho, e eu cumpro, como diz o professor Clóvis de Barros Filho, né, com excelência. Como ser excelente em cada momento que faz, não é? É estar presente, está vendo, tem sabedoria e compaixão, porque uma não existe sem a outra. Isso. Uma pessoa que pode ser muito sábia, mas é muito fria, ela não é capaz de sentir o outro. A outra que é só boa, mas não tem sabedoria, mais atrapalha que ajuda. Mas quando as duas forças se unem, nós temos soluções sábias, boas, éticas para um mundo cada vez melhor. E eu acredito nisso. E acredito que nós mudamos e que a educação muda, que sem educação não tem jeito, que a grande transformação do ser humano é o pensar, o filosofar, o questionar-se. Não pode parar de questionar. Não pode dizer, agora já sei. Por isso que eu gosto do nosso velho amigo dizer, sei que nada sei, né? Acho que eu sei, eu bloqueei a capacidade do novo aprendizado. Eu sei algumas coisas, mas eu posso aprender mais. Sempre. Esse aprender incessante é a diversão do ser humano, né? É o prazer da mente humana. É isso. É por aí que eu caminho. E eu vou lhe confidenciar. Provocando as pessoas para pensar. Eu vou lhe confidenciar. Olha, o que a esperança tem de substantivo é ser verbo. É ser verbo. O verbo que se faz carne. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Professor. Daí o esperançar, né, que você estava dizendo, que o Cortella gosta de usar, né? Paulo Freire gostava de esperançar. E tem uma coisa bonita da esperança também. Os estoicos, em princípio, né, não gostavam muito da esperança, em tese, porque você não vivia aquele momento e ficava jogando sempre para frente, né? Aí Santo Agostinho, ele vai para um outro caminho, ele diz que a esperança tem duas filhas lindas. Sim. Uma é a indignação e a outra é a coragem. A indignação é eu olhar para o mundo e falar, não, peraí, eu né, com serenidade, com tudo, não, eu vou mudar isso, não é assim. Eu não acho normal essas pessoas morrendo de fome, eu não acho normal. Saiu uma pesquisa horrível esses dias, a cada 4 horas... A cada 1 hora, 4 crianças com menos de 13 anos são violentadas sexualmente dentro de casa. Eu não posso achar normal isso, eu tenho que ficar indignado com isso, né? Isso. E aí eu tenho a coragem de mudar. Eu preciso ter essa coragem de mudar os mundos nos quais eu convivo. Poxa, mas eu não tenho poder de defender a floresta amazônica de lá. Sim, mas você tem poder de tomar um banho, né, inteligente, você tem poder de não jogar essas coisas na rua, você tem poder de cultivar alguma coisa. O que você pode fazer com isso? Eu não tenho um canal de televisão para ensinar as pessoas a serem gentis, mas você tem o poder de ser gentil e contagiar outras pessoas pela sua gentileza. Exato. Porque isso é um somatório energético, né? É uma coisa... E faz um bem tão grande para a gente. É uma pena que as pessoas não parem para pensar um pouco nisso, né? A gente vive uma sociedade que foi muito para a competição. E a competição, ela tem um aspecto muito destrutivo, porque eu estou querendo sempre estar acima do outro, passar o outro e tal, e eu desperdiço isso que é caminhar de mãos dadas, que é ajudar o outro, que é compaixão. A monja falando da compaixão, para mim é uma das falas mais bonitas que existe, compaixão, né? Eu compartilho a sua dor, eu estou aqui com você, estamos juntos, assim, né? Eu não tenho muito o que dizer. Você perdeu o seu filho que você amava muito. Eu quero te abraçar e chorar com você. Não quero te dar uma aula teológica, explicar o que vai acontecer. Não é momento para isso. É momento da gente chorar junto. A gente está aqui para isso. Compaixão. É bonito aquela passagem bíblica lá do bom samaritano, né? Que é o momento que pergunta para Jesus quem é que vai ser salvo.
E aí ele fala, ama a Deus e ama o seu próximo. E quando pergunta, quem é o meu próximo? Você imagine alguém que sofreu, né, que foi assaltado, que ficou jogado ali, passa um levita. Quem é um levita? Um homem que entende de lei, um homem que conhece profundamente a lei, que deveria ajudar, mas está com pressa. Passa um sacerdote. Quem é um sacerdote? É aquele que sabe dos seus deveres religiosos, sabe que né, um irmão do ele teria que ajudar, está com pressa, até tem um pouquinho de pena, está com pressa. Passa um samaritano, que não entendia muito daquela cultura, nem daquela lei, nem daquela religião, mas ele tem compaixão. Ele vê a pessoa sofrendo e vai cuidar daquela pessoa e não vai fazer nada em troca para ele, que a beleza da compaixão está nisso. Ele mora num lugar longe, ele dá um dinheiro e fala, quando eu voltar eu pago, mas ele já ia embora. Só que ele vê aquela pessoa, é aquela pessoa que ele vai ajudar, porque ele tem a consciência disso, né? É a Madre Teresa, quando Sim, sim, um sim. homem, né, diz para ela assim, eu não daria um banho nesse leproso nem por $1 milhão. Eu falo, nem eu, por $1 milhão não. Agora, por amor, sim. É E eu isso, estou, é isso. eu estou É ansioso, isso. eu estou Diga. ansioso, mas ansioso por esse novo normal, porque o velho normal não realizava a nossa humanidade. Estamos caminhando, né, para o final com as razões de recomeçarmos, né? Então eu pediria que encaminhasse as suas mensagens finais, né? Infelizmente, né? Às vezes essa internet nos tolhe. Pensa ela, né? Pensa ela, que as nossas mensagens estão aí para orientar. Por favor, veneranda. Bom, eu acho que foi muito agradável, como eu disse, foi um momento feliz, porque a gente Muito, não quer que muito, acabe, porque está muito. muito gostoso e está muito bom. Então, ele é completo em si mesmo. Que as pessoas possam experimentar momentos assim, que as pessoas possam viver encontros assim, que a gente possa conversar umas com as outras, dialogar, prosear, como diz Charita, né? Porque é tão agradável você trocar ideia. A minha ideia com a sua ideia vai formar mais ideias. Uma ideia nunca acaba com a outra. Quanto mais ideias as pessoas tiverem diferentes, mais Melhor, ideias todos nós vamos melhor. ter. Então, vamos juntar ideias diferentes, mas que elas sejam baseadas em sabedoria Isso. e compaixão. Sempre tendo paciência, resiliência, Isso. importante. Há um poema japonês que diz assim: a meixeira suporta o frio mais terrível e desabrocha em fragrância. Atravessamos grandes dificuldades, mas desabrochamos triunfo. Que assim seja. Que bom. Professor, Ministro, gratidão. eu quero agradecer, né, o privilégio desse bate-papo, dessa conversa. Espero que a gente possa ter semeado um pouquinho aí no coração das pessoas que estavam nos acompanhando. Agradecer a sua simpatia, a sua simplicidade, né? O ministro com tanta responsabilidade que tem nas mãos e com essa disposição de ajudar as pessoas, né? De conversar com as pessoas, de levar uma mensagem bonita para elas. E a honra de estar com a Monja Coen. Eu sou fã assumido dela, assim. Eu sou um homem que ama a palavra e ela usa as palavras com tanta convicção, com tanta sabedoria, né? E a palavra ela é um instrumento que pode ser usado de uma forma muito ruim e pode ser usado de uma forma a elevar as pessoas, né? A expandir as almas. E a monja faz isso. Ela faz nas histórias que ela conta, na maneira com que ela coloca a sua dimensão religiosa, respeitando as outras religiões, a sua filosofia, dialogando com outras filosofias, né? E fala muito bem, ela é uma contadora de histórias, então sempre que eu posso eu fico ouvindo as coisas que ela diz, porque ela tem coisas boas a dizer que nos acalentam, né? Sempre. E para as pessoas que estão nos acompanhando, que fique essa mensagem, né? A gente está passando por uma crise, como muitas outras, o mundo já passou por outras crises, essa talvez seja um pouco mais séria da que nós estamos vivendo, ela é mundial, ela é democrática, digamos assim, ela está em todos os lugares, mas que tudo isso nos ajude a fazer essas reflexões de como é que eu posso passar e ser um pouquinho melhor, pouquinho melhor. A monja falou do só sei que nada sei, do Sócrates, né? Sócrates também usava o conhece a ti mesmo, né? Domina-te a ti mesmo, reflete sobre as coisas que você tem, e a gente está com muito costume
de ficar imaginando que o outro poderia mudar, que o outro deveria ser assim, que o outro não sei o quê. A gente tem que olhar para a gente mesmo, olhar para mim e falar assim, como é que eu posso mudar o mundo, né, se eu não consigo mudar a mim mesmo, se eu tenho preguiça de conversar comigo mesmo. Então foi uma honra estar com vocês. Vou fazer uma confidência aqui, né? Venerável senhora, meu caro professor, nós que somos do bem, somos mais. Então isso vai nos alentar. Eu fico numa outra expressão que não seja essa, de gratidão, e sigamos cumprindo a nossa missão. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. Igualmente, muito obrigada. Obrigado. Tem mais. Acho que é aqui que a gente